Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, mais uma videoaula aí do dia 26/7, utilizando a metodologia Trend Follower Expert para Day Trade, tá? Relembrando, se vocês quiserem saber em tempo real quando um vídeo é colocado no YouTube, vocês acessam www.traderprofissional.com.br, vão no nosso site e você vem em newsletter, escreve seu e-mail, clique em cadastrar ou vem no YouTube aqui e se inscreva no nosso canal. Tá? Todos os dias uma nova videoaula. Bom pessoal, então hoje na Vale 5 vamos estar analisando aí o período de 5 minutos. Ontem o ativo estava em tendência de baixo, chegou a fazer a parte do fractal do mercado ABC corrigindo até a média 8,9, deu um outro sinal de venda, mas deu stop. No caso a gente não operou aqui, a gente só fez essa operação no início, né? A gente teve um lucro bom, a gente estava alavancado utilizando a técnica de alavancagem inteligente, chegou a subir acima da média móvel exponencial 8,9, assumiu uma tendência de alta, não deu nenhum sinal e voltou, certo? Depois teve aqui no aftermarket isso aqui, então realmente tendência claríssima de baixa ainda, né? Então hoje o preço ele subiu até a média móvel exponencial 8,9, deu um sinal de venda, só que ambíguo, tá? Esse sinal de venda aqui é ambíguo, por quê? A gente vê claramente que primeiro esse candle ele está com uma parte acima da média móvel exponencial 8,9 e esse candle aqui, tá, que é um candle de indefinição, ele está com a maioria do corpo dele acima da média 8,9. Então isso significa o quê? Que a pressão é de compra. Porém deu um sinal de venda, porém eu não entrei porque estava ambíguo. Então a gente não entra no mercado quando tem ambiguidade. Então eu não entrei, embora a tendência claramente fez um topo duplo aqui, ó, tá? Claramente está indicando uma pressão de venda significativa. Só que mesmo assim estava ambíguo, então eu não entrei. Porém, nessa região aqui, no gráfico de 1 minuto, pela média 21, utilizando a análise fractal, utilizando a média 8,9 do 1 minuto, a gente conseguiu entrar vendido num sinal claríssimo de venda, né? Que foi esse sinal aqui, ó, na média exponencial 8,9, no rompimento da mínima do candle que está abaixo da média 8,9, entramos 1 centavo abaixo da mínima desse candle, tá? E o stop na máxima desse candle que está próximo e abaixo da média 8,9. Então a gente vai ver, pessoal, que vai estar dando 0,17% o risco. Nosso manejo de risco é 0,3%. Se é 0,3%, dá para a gente alavancar quase um X, né, para dar 0,3% de risco. Então eu alavanquei um pouco menos de um X, né? Era para eu entrar com mais 2.500, eu entrei com um pouquinho menos, ou melhor, eu entrei com 2.500, mais 2.500 e acabou que como não foi 0,15%, mas foi 0,17%, dava para entrar com mais 2.500, né, com 2,5 kg. Então a gente fez uma alavancagem inteligente aqui, a gente alavancou mais um X, tá? E a partir do momento que nós entrássemos aqui, nosso objetivo era proteger o lucro conforme a regra do break-even e sair da operação quando desse 1%, porque o nosso alvo é ficar na tendência até dar 1%, alavancado 2x, 3x, utilizando um método de alavancagem inteligente. Nós continuamos perdendo 0,3% sempre, mesmo estando alavancado 4x ou 3x, e quando ganhamos 1% apenas, alavancado 3x, 4x, 2x vai dar 2, 3%, 4% em uma única operação sobre todo o capital em um único dia. Então, às vezes isso acontece. Hoje, por exemplo, como a gente entrou, foi um X, então a gente conseguiu dobrar o nosso lucro. Como fez uma variação de mais até de 1%, mas a gente saiu em 1%, tá? Quando deu 1% de variação, a gente já saiu. Saindo em 1%. Só que alavancado 1x, né, seria o meu capital mais o meu capital, de novo alavancado, daria 2% de lucro, tá? Então, pessoal, o que acontece? Muita gente vai falar, pô, mas você poderia continuar operando e tal. O que acontece? A minha regra é,
quando eu entro no mercado, eu quero ganhar 1%. Ou mais se a regra do break-even permitir, tá? Que a gente fique até 1% na tendência. Eu não fiquei até mais de 1%, simplesmente porque eu conheço o mercado há muitos anos e a minha experiência diz que no day trade a melhor alternativa é quando você conseguir um bom lucro, por exemplo, 1%, né, ou 0,6% é um bom lucro no dia. Para day trade é um grande lucro. Então cai fora do mercado e para de operar. Eu fiz a operação aqui só nessa parte da manhã aqui, até cerca de meio-dia eu fiquei no mercado, parei de operar. Se eu tivesse operado mais, aqui por exemplo deu um sinal de venda na média 8,9. Só que daí consolidou, chegou até cair um pouco, consolidou mais, né? Então eu teria tido um break-even aqui. Eu teria não perdido uma operação, mas teria tido um break-even aqui, porque o mercado ele voltou, tá vendo? Então eu teria tido um pouquinho de lucro. Agora aqui eu não posso operar comprado, porque veja que essa média cinza representa a média 8,9 do gráfico de 5 minutos. E eu não posso estar operando contra essa média 8,9. Além disso, os sinais aqui na média 8,9 do 1 minuto demonstram um pouco de ambiguidade, porque o preço ele não está conforme o sinal de compra, né, próximo da 8,9, acima dela e próximo dela, para dar o sinal de compra, não está nesta configuração confiável. Então, além de não estar nessa configuração confiável, eu estou operando contra a média 8,9 dos 5 minutos, sendo que eu opero 5 minutos. Na realidade, eu entro no 1 minuto porque é uma análise fractal. Significa que eu vou utilizar o fractal inferior para diminuir o meu risco, tá? E conseguir filtrar melhor o mercado. Por isso que eu consegui aquele lucro grande hoje, exatamente porque eu consegui pegar numa parte pequena do gráfico de 5 minutos utilizando o gráfico de 1 minuto. Isso é a análise fractal. É um pouco complexo, né? Mas no curso Trader Profissional Avançado eu explico com detalhes isso aí, o pessoal acaba entendendo plenamente. Mas em resumo, a análise fractal é isso, tá? Aqui, por exemplo, já está acima da média 8,9 dos 5 minutos, que é essa média cinza aqui, que é a 377 no 1 minuto. Porém, não chegou a dar nenhum sinal de compra aqui, o preço longe da média 8,9, né? Porém, o mercado aí tá subindo. Então, eu fiz uma única operação. Se eu tivesse continuado operando, eu teria ganhado mais um break-even, teria ganhado mais um pouco, mas muitas vezes o cara ganha 1% num dia, continua operando, perde tudo ou perde boa parte do lucro. Ou ao invés de perder só tudo, ele perde mais do que tudo, ele termina o dia negativo. Então, colocou dinheiro no bolso, cai fora do mercado, principalmente porque no horário das 10 da manhã até a 1h30 da tarde são para o meu trade system, Trade Follower, funciona bem esse horário, tá? Por isso que eu opero só nesse horário. Bom, nós vamos ver nosso tempo aqui. Tá ok, mais 4 minutinhos. Então no Forex hoje, pessoal, então tá aqui nosso, eu acertei uma na Vale só, tá? Eu tava alavancado 1x, então deu 2%. Aqui o Forex, eu errei 3 operações, né? A primeira operação eu alavanquei 3x, porque o método de alavancagem inteligente permitia isso. Segunda, 8x. E a terceira, 13x alavancado. Mas mesmo assim eu perdi a mesma coisa. Por quê? A alavancagem inteligente é o nosso método que permite a gente estar alavancando até dar nosso manejo de risco até 0,3%. Então eu vou estar fazendo uma análise breve aqui da operação. Fui operar de madrugada, infelizmente, porque eu tinha um compromisso hoje aí de manhã. Daí eu falei, vou operar de madrugada, de manhã eu resolvo meus problemas e tal, e depois eu entro na bolsa. Então foi isso que eu fiz, mas na madrugada não consegui muito bom resultado não, tá? A gente andou ganhando aí segunda, terça, quarta, a gente teve lucro no Forex. Dessa vez eu perdi 3 vezes, 0,9% de prejuízo no dia. Não tem problema, porque nos dias anteriores eu ganhei muito mais. Mas terminei negativo. E isso é bom para vocês verem que, pessoal, é impossível ganhar sempre. Uma hora você vai perder, uma hora você vai terminar negativo. Tá? E tem que entender isso, tem que aceitar isso. O importante é quando perder pouco, quando ganhar muito. Certo? Então olha só. Chegou a dar um sinal de venda aqui, né? A gente entrou nessa região aqui, tá? Ou melhor, abaixo desse candle aqui. E essa foi a operação que a gente alavancou 3x e a gente colocou o stop aqui
um pouco acima da máxima desse candle. E o mercado não fez a regra do break-even, chegou a fazer esse candle aqui, mas isso não é a regra de break-even, porque tem um topo, mas tem um fundo. A gente tem que ter só o topo aqui para fazer o topo confirmado do pivô para a gente descer o break-even segundo a regra que eu explico no DVD. Infelizmente o preço voltou e estopou a gente, né? Agora, aqui deu um sinal ambíguo, eu não entrei, aqui deu outro sinal. Esse aqui foi a operação que eu alavanquei 8x, né? Então, olha só. Fez, né, a gente entrou nessa região aqui, um pouco abaixo da mínima do candle que está próximo da média 89. E nesse candle, né, que está próximo da média, nesse candle aqui, aliás, que está na média 89 e abaixo dela, a gente colocou nosso start de compra, que é nosso stop da operação vendida. E também nem chegou a ter uma movimentação boa, o preço voltou e estopou a gente. Então mais um stop aí, 0,6% de prejuízo, tá? E depois a gente teve essa aqui, que não foi um stop na realidade, foi um break-even, né? Eu não coloquei aqui na planilha, né? Mas foi um break-even, que também é uma perda, porque você não ganhou a operação, você ficou no 0 a 0, mas você não teve lucro. Então eu considero como perda também, como operação não eficiente. Então, veja, a gente alavancou 13x aqui, né? Um pouco abaixo da mínima do candle, que está abaixo da 89. A gente entrou, colocamos o stop segundo a regra do Trade System um pouco acima da máxima do candle que está na média 89 e abaixo dela. O candle anterior, né, ao candle que fez o sinal de venda aqui. E veja que o preço ele fez a movimentação. Quando o preço faz essa movimentação, pessoal, se a gente pega o Fibonacci aqui, né, o que acontece? Estatisticamente, o preço ele pode voltar até depois de ele ter feito uma onda específica. O preço ele pode voltar de 50% a 80% do movimento. Se ele voltar a 80% do movimento, se você calcula o 80%, o 75% do movimento, que é mais ou menos aqui, e esse valor não é igual à entrada operacional, então significa que o preço pode voltar, não vai bater na sua entrada operacional, que estaria o seu break-even, e vai continuar descendo, certo? Então, pessoal, tem muita gente que fala assim, entra na operação e à medida que vai fazendo o candle, você vai pegando o stop e vai colocando nas máximas do candle, no caso dessa operação vendida. Só que muitas vezes, se você colocou nessa região aqui, deixa eu ver, se você colocou nessa região aqui o seu break-even aqui, né, ou se você pegou o stop daqui e passou para cá na máxima desse candle, aqui o preço ele pode voltar a qualquer momento aqui, bater aqui e continuar, porque numa tendência de baixa, o preço faz fundo, mas depois ele volta um pouco. Sempre será assim. Tudo que desce vai subir, né, um pouco mais, mas vai subir menos numa tendência de baixa. E vai cair mais numa tendência de baixa. Então tem que tomar cuidado com isso, né? Quando faz uma movimentação como essa, tá? Você pega o Fibonacci, ou eu olho de olho mesmo, que eu já sei. Quando eu vejo que fez uma boa onda, daí eu já pego meu stop e já passo para cá, né, um pouco abaixo do ponto de entrada, para zerar o meu risco da operação. Daí o preço poderia voltar e poderia não me estopar e continuar caindo. Porque estatisticamente o preço ele volta de 50% da onda a 70% da onda mais ou menos aí, tá? 75% da onda. E infelizmente não deu certo. Infelizmente o preço voltou e bateu no nosso break-even e a gente ficou no 0 a 0. Então 3 operações erradas, a gente não teve lucro, né? A gente ficou com 0,6%. Eu coloquei aqui, na realidade, deixa eu medir aqui, 1,21369. 1,21369. Olha lá, a gente está no 0 a 0. Então foi isso. Uma a gente ficou no 0 a 0 e 2 negativas. Então a gente ficou com 0,6%. Tá? Então, pessoal, essa aí foi a aula de hoje, tá? Espero que tenham gostado das técnicas aí. E um abraço, até amanhã.